Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um direto neste meu canal. Eu agradeço a todos, desde já, aqueles que estão aqui presentes, aqueles que já deixaram o vosso gosto para ajudar a promover e difundir o canal. A verdade é que o canal já neste momento já vai com 8.130 seguidores, que é um número, se calhar, estrondoso para o tipo de matéria e até para o tipo de assuntos, tipo de assuntos que são aqui debatidos em língua portuguesa e, sobretudo, em português europeu, porque é mais fácil que este tipo de projetos vinguem, por exemplo, em países como o Brasil, e eu não estou a retirar de mérito, não quero que se compreenda isso, mas é mais fácil para quem está no Brasil, se calhar, chegar ao mesmo número de seguidores que neste momento tenho aqui, porque, como sabem, a população do Brasil é muito mais vasta, e até os meios são completamente diferentes. Portugal é uma aldeia, mas por isso mesmo eu peço a vocês que, se puderem, que deixem o vosso gosto e, acima de tudo, que continuem a ajudar, porque a riqueza do canal é feita, sobretudo, graças a vocês, graças à vossa presença, graças aos vossos comentários, portanto, tudo isso ajuda. Depois, eu gostaria também, já agora, de saudar também a senhora Dália Cruz, que me saúda, sobretudo por causa da vitória do Benfica. Muito obrigado, sabe que sou um benfiquista inveterado, portanto, não incorrigível. E olha, muito obrigado. Pelos vistos, cada um tem ganho, tem vencido um troféu aqui e ali. Portanto, boa sorte a todos. Pelo menos nos troféus que ainda estão por disputar. E por falar em Portugal ser uma província, vi há instantes, por isso é que também demorei um pouco mais de tempo que estava aqui a posicionar-me com. ah, e sim, a senhora Tessia Pedroso salienta aqui um aspecto muito curioso e de facto tem toda a razão, é que o Brasil também é um país que, além de ser muito grande, é extremamente aberto e diversificado em matéria de opiniões políticas, é muito saudável nesse aspecto, sem sombra de dúvida. Há um conjunto, naturalmente, de posições e de radicalismos que existem também em determinados aspectos, mas depois há espaço para que haja um megafone para vários tipos de sensibilidades. Em Portugal, isso claramente não existe, e aliás, isso não existe, porque, como nós podemos ver ainda agora, numa notícia que, pelo menos fez peça, fizeram uma referência à minha pessoa numa peça do Jornal Nacional da TVI, como sabem, uma casa pela qual eu tenho um tremendo respeito. Foram 4 anos que lá estive em regime de colaboração, tenho muito orgulho nisso, gostei bastante. Acho que também dei muito, não vou ficar aqui a dizer coisas como eu dei mais do que recebi e tudo mais, não. Acho que cada um deu na medida daquilo que podia e queria dar. Quando eu entendi que já não podia mais ser dado, então eu decidi que era a altura de sair e saí com a consciência tranquila, mas sempre com o maior respeito e consideração pela casa. Volto a insistir nisso. Agora, aparece uma peça que não é lá muito agradável, não é lá muito abonatória a meu respeito, porque está a falar dos escândalos nos serviços de informações e, no meio dos escândalos nos serviços de informações, quer dizer, dão, e com razão, um conjunto de polémicas que já se passaram com os serviços de informações, mas não, Sr. Jamie Tinker, nunca fui funcionário do Benfica, nunca tive qualquer tipo de colaboração com o Benfica, portanto, não se aplica. E então parece que escolheram, ao meu ver, e bem, um conjunto de escândalos, e então um desses escândalos é o ex-diretor do CIED, que foi meu diretor, o Jorge Silva Carvalho, foi condenado a 4 anos e meio de prisão por causa de um conjunto de crimes que cometeu e que praticou, e a forma como se aproveitou, não só em serviço, como também depois de sair do serviço. E, curiosamente, depois nós tivemos um outro caso de um colega meu do SIS, o Carvalhão Gil, portanto, que foi condenado também a pena de prisão por um caso de corrupção, mas aqui temos situações que justificam condenações em pena de prisão, portanto, atos de corrupção, é inquestionável, abuso de poder, devassa da vida privada e por aí fora, a mesma coisa. E depois dão um terceiro exemplo de uma situação mais de um escândalo nos serviços de informações e citam-me a mim. E então, qual é que é o crime que me imputam a mim? O crime que me imputam a mim é delito de opinião. Como é que foi que eles disseram? Eles disseram qualquer coisa como
o ex-espião do SIS que teve ou defendeu ou defendeu em público, uma coisa assim de género, opiniões bastante apaixonadas sobre a Rússia de Putin. Então, mas espera lá, mas para já eu não sei o que é isso de fazer, de ter opiniões apaixonadas e de ter intervenções apaixonadas sobre seja que assunto for. Era bom que dessem esse exemplo. Ponto número um, que é isso, ter uma posição apaixonada e de fazer uma defesa apaixonada. É o quê? É não defender a corrente dominante? É não defender a carneirada? Isso é que é ter uma opinião apaixonada só porque a pessoa olha para as coisas de uma outra forma e, curiosamente, até fundamenta do ponto de vista factual. Isso é ter uma posição apaixonada. E depois, isto é um delito? É comparável com atos de corrupção, com outro tipo de crimes quando em funções. Um abraço também para o Sr. Manuel Costa, parabéns também, porque não só venceram a Taça da Liga, foram os dignos vencidos, e também vão ter agora a Taça de Portugal, portanto, olha, boa sorte e que vence entre Braga e Porto, que vence ao melhor. Então, mas quer dizer, eu basicamente, o delito que me imputam é fazer comentários apaixonados. Então, e depois até frisam, que é curioso, e às vezes eu ainda estou a pensar se frisaram com lamento ou sem lamento, porque dizem uma coisa como que, por acaso, que não foi condenado em pena de prisão. Pois claro, sabem que há uma razão para eu não ter sido condenado a pena de prisão e nem sequer ter sido algum dia constituído arguido pelo que quer que fosse. É porque aquilo, se calhar, é porque as posições académicas, as posições factuais e as opiniões em geral não são crime em Portugal, a menos que eu vá para a televisão instigar à prática de crimes. Portanto, estamos a falar de contextos um bocadinho diferentes, digo eu. Muito obrigado, um abraço para Moçambique, Sr. Wilson Samuel. Muito obrigado. Portanto, isto é só para vós. Agora, eu fico naturalmente estupefacto quando, no meio de dois casos de corrupção, um de corrupção e outro também de crime, condenado a 4 anos e meio de prisão, de repente aparece lá eu. Porquê? Algum crime cometido? Não. Mas o delito é de opinião. Portanto, e como é um delito de opinião e é uma coisa extremamente grave, porque o tipo não alinha com a carneirada e o tipo ainda por cima faz comentários apaixonados sobre a Rússia, portanto, eu não percebo qualquer parte do apaixonado. Se há algo em que eu acredito e que eu tenho um conjunto de fundamentos e de factos para poder justificar aquilo que eu estou a dizer, em vez de dizer da boca para fora, como muitos que por aí andam, e alguns também na TVI e na CNN de Portugal, a defender as coisas da boca para fora porque simplesmente querem diabolizar um país. É curioso que uma situação destas tenha acontecido. É triste ao mesmo tempo. E é triste pelo facto de se estar a colocar ali um caso de um cidadão absolutamente inocente, que aquilo que está é fazer basicamente a defesa de uma posição, mas que do ponto de vista académico, factual, documental, o que quiserem, tem tudo isso a acompanhar. Portanto, não é só dizer da boca para fora, como se estivesse ali com um palito na boca, sentado à mesa num qualquer tasco e enquanto vou bebendo aqui um copo qualquer do que quer que seja, estou aqui com o palito na boca e a fazer aqui uma dissertação sobre a vida com um conjunto de outros companheiros de taberna. Há uma grande diferença entre esses que têm todos esse palco, que são idolatrados porque são geniais e são especialistas. Alguns até dizem que o Putin é de extrema esquerda, que é outra coisa que eu acho absolutamente fantástica. Vi que essa foi a polémica da semana, que é dizerem que Putin é de extrema esquerda e coisas do género. Boa noite, senhora Carlota Fernandes, senhor Mirtes Cohen do Brasil e também o senhor Maurício Jordão, sejam bem-vindos todos. Quer dizer, então metem-me a mim no meio de dois cadastrados. Mas sabem o que é ainda mais curioso? É que um desses dois cadastrados, que foi condenado a 4 anos e meio de prisão, simplesmente é comentador na CNN de Portugal. Mas alguém enfatizou isso e alguém falou que os crimes de ambos foram enquanto eram funcionários do serviço. É que, pelos vistos, o meu delito de opinião, ainda por cima o meu delito de opinião, só surge numa fase muito avançada depois de eu ter saído e ter decidido sair dos serviços. Essa é mais uma mentira.
que é dizerem que eu fui expulso de serviço. Não fui expulso de serviço. As pessoas não sabem qual foi o contexto que levou a um determinado despacho. Portanto, as pessoas deviam falar menos daquilo que não sabem, daquilo que desconhecem. E deviam perguntar quando têm dúvida. É tão simples quanto isso. Agora, quer dizer, eu fico incomodado, naturalmente. Quer dizer, incomodado. Eu não fico triste com isso, mas quer dizer, é da pessoa ficar de facto incomodada por ver que no meio de dois casos de crime puro e duro passam por cima dos detalhes, que é mostrar que esse atual comentador da CNN de Portugal e que é cadastrado, salvo erro, ainda está a cumprir o tempo de pena suspensa a que foi condenado, mas já está na CNN de Portugal e importa perceber porquê, quem é que lhe abriu a porta e porquê. E se calhar vamos constatar que algumas pessoas que até terão contribuído para que a porta fosse aberta para ele entrar na CNN de Portugal, se calhar foram as mesmas que também tinham algum tipo de interesse direto ou indireto na altura, pelos crimes que essa pessoa acabou por cometer. Portanto, vamos cavar se calhar a vida dessas pessoas, vamos também estabelecer a ligação aos interesses político-partidários e também empresariais que existem entre essas pessoas que cometeram esses crimes. Epá, e deixem as pessoas que fazem os comentários apaixonados da Rússia, mas isto agora é visto como uma vulnerabilidade. Isto é visto como um escândalo. Mas qual é o escândalo? A pessoa não pode ter uma posição própria. Isso é visto como um dos escândalos, comparável a dois tipos que foram condenados. Mas estamos a brincar. Então, por que não falam dos outros meus colegas que, mesmo em serviço, que estiveram ao serviço, os dirigentes que estiveram ao serviço da China? E por que não falam também dos meus colegas que ainda hoje têm ligações a instituições norte-americanas e que continuam em funções? Mas por que não falam disso? Porque é que as ligações a um outro Estado estrangeiro, que não seja a Rússia, nunca é vista como uma vulnerabilidade? Mas porquê é que... não, calma, que tipo fez opiniões apaixonadas, vai já aqui para o meio dos cadastrados. Quer dizer, isto é chato, é grave. E depois outra coisa que me incomoda mais, e que é logo por aqui que nós temos de duvidar das posições, é quando se referem ao SIS e ao CIED como serviços de informação. Eu digo-vos já uma coisa. Não é só a mim que isto faz espécie e que me faz bolsar. É a toda a gente que trabalha nos serviços. Quer chamarem serviços de informação. Bem, vamos lá ver de uma vez por todas. Não confundam serviços de informação com serviços de informações. Serviços de informações são os serviços que produzem intelligence. São os serviços do Estado que tratam de recolher informação privilegiada e por lhe dar um cunho ainda mais, um tratamento diferente para que a informação possa sair de forma única e privilegiada como não existe em mais nenhum lado. Um serviço de informação é um jornal, é uma rádio, é uma televisão, isso é um serviço de informação. Portanto, por amor de Deus, corrijam de uma vez por todas os serviços de informação, porque não são serviços de informação. É um serviço de informações. Vamos ver se aprendem isso de uma vez por todas. E vou passar já por esta situação. Entretanto, eu estive hoje na Feira do Livro a ver a apresentação do livro que eu fiz publicidade no meu canal Telegram, que eu aproveito e deixo já aqui. Deixem ver se eu consigo deixar-vos aqui. Deixem ver se eu consigo. Aqui está. E então pronto, então é assim, eu estive então, deixem ver se eu consigo mostrar bem. Estive aqui na apresentação do livro, é uma tradução da Nadejda Mandelstam, que é basicamente contra toda a esperança. É uma obra muito boa que eu posso recomendar desde já a todos vocês. Temos aqui um volume interessante de uma autora com uma história de vida fantástica, porque ela casou-se com um cidadão também russo e que foi talvez ainda hoje apontado como talvez o maior poeta do século XX, tem dado isso do século XX, não é de sempre, porque Alexander Pushkin ainda continua a ocupar aquele cargo elevadíssimo que só ele consegue ter e ao qual só ele consegue chegar. Mas nós temos então a senhora que foi casada então com
com esse poeta, e ele em 1938 foi levado para os Gulag e depois para um Gulag e acabou por morrer. Ela nunca mais o viu. Foi proibida a sua obra, foi proibido também o facto de ter sido colocado toda a sua obra literária também funcionava como uma crítica para a forma como o sistema e como a liderança de Stalin na altura funcionava na época. E então, porque é que eu acho isto muito interessante? Há muitos que me vão dizer, bom, mas esta senhora era contra a União Soviética, na altura era contra o Stalin. Tenho, Sr. Bruno Lucas, tenho um canal no Rumble também, tenho. Já criei nome próprio, tenho 2, 3 vídeos que eu criei e que os carreguei, mas depois existe. Exatamente, o Sr. Paulo está aqui a falar do Ossip de Mandelstam. E é interessante que, ponto número 1, a senhora nasceu com ligações judaicas, cresceu também num ambiente judaico, depois converteu-se à Igreja Ortodoxa e ao cristianismo. E é interessante acompanhar tudo isto porque, como sabem, os judeus sofreram, portanto, acabaram por fazer parte de um êxodo para também para outros territórios, incluindo para habitar e povoar o Estado de Israel, e para todos os efeitos existe essa ligação à religião judaica. Portanto, isso por si só já é muito importante. Mas qual é que é o outro aspecto também aqui muito importante? É que quem quer, de facto, conhecer a União Soviética e quem quer conhecer a Rússia, não pode só conhecer o lado com que mais se identifica, porque isso não é conhecer a Rússia, isso não é conhecer a União Soviética, isso não é conhecer o período czarista. A situação a realidade mais confortável em que eu me posso colocar é eu ter uma determinada forma de pensar e depois, em vez de tentar descobrir e conhecer tudo à volta que o rodeio, eu vou, isso sim, querer rodear-me apenas de elementos que corroborem toda a minha forma de pensar. E eu acho isso um erro. É importante desenvolvermos o nosso conhecimento. Nós temos naturalmente uma intuição, nós temos à partida, por isso é que se chama pré-conceito, ou seja, nós temos uma noção que antecede muitas vezes o conhecimento profundo que nós temos das coisas, mas eu continuo a insistir, por exemplo, a melhor forma de conhecermos o nosso inimigo não é rodearmos apenas do pensamento dos nossos amigos, não, é tentarmos conhecer a fundo e compreender o nosso inimigo. Passa por aí, por isso é que eu também digo sempre, eu leio muitos jornais e muitos meios de comunicação russos, habitualmente alinhados também com a política interna e externa russa, mas eu nunca na vida poderia ficar-me por aqui. Portanto, aquilo que eu posso fazer e que eu devo fazer é ler New York Times, Washington Post, ver a CNN, ler a BBC, ler e ver a BBC, o Telegraph, a Deutsche Welle, ou seja, nós temos de nos rodear. A melhor forma de nós conseguirmos conhecer a realidade, porque eu não quero só conhecer uma determinada realidade, eu quero conhecer a realidade do seu todo, para conseguir compreender tudo. É a melhor forma que nós temos de poder alinhar-nos, pelo menos com uma determinada posição. Se nós queremos estar alinhados com uma determinada posição, nós não nos podemos rodear só com aquilo que a nossa intuição diz que é a realidade. Devemos até conhecê-la a fundo para que isso seja possível. E é por isso que eu acho que esta obra da Nadezhda Mandelstam é de extrema importância, porque a Nadezhda Mandelstam, ela basicamente esteve toda a sua vida sempre com os poemas do marido memorizados sempre na sua cabeça, e depois acabou basicamente, podiam ter sido eliminados e destruídos para todo sempre, acabou por colocar aquilo em papel quando finalmente foi possível, e então acabou por dar um sinal importante, um contributo importante. Agora, para todos os efeitos, a Nadezhda Mandelstam integra aquilo que nós poderemos considerar uma corrente liberal. Ou seja, é uma corrente liberal que se opunha, era a antítese absoluta daquilo que era a política da União Soviética durante a era de Joseph Stalin. Portanto, e é muito importante por isso, porque nós temos de conhecer estas aulas, estes pensamentos mais liberais, que fogem da política ortodoxa, quer partidária, quer ideológica. Ouçam, para conseguirmos perceber, temos de conseguir compreender como é que os censurados viviam naquela época, o que é que pensavam, o que é que os levava a produzir conteúdos que, de facto, inspiravam e depois inspiravam no adversário, no rival, a censura.
E é por isso que eu acho que esta obra é vital para nós compreendermos a forma de pensar. Por exemplo, uma outra autora que eu li e que tive naturalmente que me obrigar a ler, não gostei, se gostei da escrita, não. Não gostei da escrita. Se gostei da forma, da abordagem com que ela fazia os temas, não. Se acho que era de certa forma tendenciosa, sim. Mas a Svetlana Alexievich, como sabem, que foi Prémio Nobel da Literatura aqui há uns 4, 5 anos, mais coisa, menos coisa, mas a senhora Alexievich, bielorrussa, ela é extremamente crítica da era da União Soviética, da Bielorrússia e tudo mais. E percebe-se no tipo de testemunhos que ela recolhe, naquela célebre obra que justificou o Prémio Nobel, porque realmente os testemunhos vão todos num determinado sentido, mas é assim, a senhora também não se propõe propriamente a fazer jornalismo. A senhora é livre de poder escrever um livro com determinado sentido, mas lá está, eu sabia o que é que aquele tipo de obras tinham, eu sabia como iria ser tendencioso, mas eu tenho de ler isso, eu tenho de conseguir compreender a senhora Alexievich. Portanto, deixem ver se eu vejo qual é que é o nome do livro, que eu já nem me lembro qual é o nome do livro. O Fim do Homem Soviético, lembra-me agora. Fim do Homem Soviético. Pronto, ela foi Prémio Nobel da Literatura em 2015, portanto já foi há 8 anos, bem, o tempo passa. Mas pronto, é para vocês perceberem, senhora Svetlana Alexievich, porque, sim, senhora Miriam, exatamente esse é o nome. Porque nós temos de conhecer as outras facetas e as outras fações. Portanto, uma sociedade não é feita de pessoas que 100% pensam, agem, vivem de uma determinada forma. Isso só nos ajuda a compreender. Portanto, uma vez mais, posso escrever com certeza. Portanto, eu vou escrever Nadia Mandelstam. Pronto, aqui está o livro, Contra Toda a Esperança, está traduzido para português. Uma das tradutoras é minha amiga, minha próxima pessoal, é a professora Larissa Chotropa. Sra. Catarina Rolo, pois, eu não consigo perceber qual é o problema das notificações, mas do que eu já pude apurar, acho que está relacionado com a forma como cada utilizador tem as definições das suas notificações atualizadas ou não. E é curioso, portanto, fica a recomendação deste livro. E depois, um outro livro, quando eu me vim embora, cruzei-me com a banca do Guerra e Paz, que tinha um livro do dia. Um livro que estava em promoção, que estava a ser lançado como livro do dia. Atenção, não fui eu que o procurei. A pessoa, quando passa pela banca, a pessoa vê que este é o livro do dia. Então, o livro do dia, que eu não pude também deixar de comprar, já vos vou explicar porquê, foi nada mais, nada menos do que o Mein Kampf, em português, a minha luta do Adolf Hitler, e que não tem só o conteúdo do Mein Kampf, tem também um enquadramento também por parte de Manuel Lessa Fonseca. Exatamente, Manuel Fonseca. Portanto, tem aqui extremamente importante. Porquê é que eu fiz esta compra? As pessoas podem ficar em choque. Então, mas como é que vai comprar o Mein Kampf do Adolf Hitler? Bom, eu estou farto desde que me conheço como pessoa, de ouvir pessoas e especialistas, e historiadores e politólogos e todo o tipo de gente a dizerem simplesmente que Adolf Hitler no Mein Kampf defendeu isto. Adolf Hitler no seu livro Mein Kampf incentivava o ódio, era extremamente preconceituoso e dizia isto e dizia aquilo. Eu estou farto de saber o que é que se passa no Mein Kampf através de uma suposta pessoa. E então, era o livro do dia, estava com um ótimo desconto, tradução portuguesa, antes que o cancelem, quer dizer, este livro não vai ser cancelado, como é óbvio, porque se estamos em Portugal e se Volodymyr Zelensky e se a Ucrânia são alvos de um sistema de idolatria tal, e sendo eles todos apoiantes e, de certa forma, coniventes com o regime de extrema-direita, e neonazi, portanto, acho que este livro não vai ser censurado. Mas um dia as coisas dão uma volta e eu quero, para todos os efeitos, quer ser eu a ler o livro Mein Kampf e quer ser eu a retirar as minhas conclusões do ponto de vista académico. Claro que não espero ver aqui um romance, claro que não espero ver aqui no livro, até porque sei o contexto em que Adolf Hitler o escreveu, sei o que é que as ideias que constam de forma genérica neste livro também conduziram, sei isso tudo, mas, olhem, aproveitei, passei por lá e então quero ser eu a ficar com a ideia daquilo que é o Mein Kampf. E como estou habituado a ler tantos historiadores, tantos politólogos, tanta gente a falar do Mein Kampf,
quero também chegar às minhas próprias conclusões, sobretudo porque eu sou um admirador, confesso, da Segunda Guerra Mundial. Admirador, confesso, como quem diz, na perspectiva histórica, e na perspectiva académica. Portanto, atenção, ou seja, lá está, sou fascinado e tudo o que seja conteúdos relacionados com a Segunda Guerra Mundial, eu tento dar conta de tudo. Todo tipo, e mesmo alguns que já passam pela terceira, quarta e quinta vez, seja lá onde for, eu não me canso de ouvir. Pronto. O Sr. Fernando Newton, sabe se o livro de Scott Ritter vai estar à venda em Portugal? Vou perguntar ao Scott Ritter se o livro dele vai estar em Portugal e realmente vou fazer força para que chegue a Portugal. Como é natural, o livro de Scott Ritter é, de facto, um livro que toda a gente também merecia ler e que merecia ver. Tal como os livros do professor Alexander Dugin, que, tanto quanto sei, só tem tradução oficial para brasileiro, português do Brasil, brasileiro, como quem diz, para português do Brasil, não tem para português europeu. É uma pena, mas olhem, às vezes é o que é. Lá está, o Brasil tem outra capacidade. Ora bem, um outro tema que eu gostaria de vos dar conta é que, não sei se vocês viram, mas o Uganda aprovou nova legislação que criminaliza ou agrava, porque já criminalizava as relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo e que admite até, em teoria, a hipótese de condenação à prisão perpétua em determinadas circunstâncias por homossexualidade. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, veio logo de imediato. Sim, eu aproveito e peço que reforce aqui o pedido do El Grande Jefe e que todos aqueles que puderem, que deixem o vosso gosto, deixem o vosso like para ajudar a promover o canal, ajudar aqui a promover também este mesmo direto. Mas o presidente Joe Biden, então, o que é que fez? Veio ameaçar o Uganda com sanções caso não recuassem nesta nova legislação contra a homossexualidade e tudo mais. Ora bem, aquilo que o presidente... é curioso, porque eu já acompanho também esta política ugandesa, que tem um presidente muito sui generis, não só por causa das ligações ao Tribunal Penal Internacional, como por causa de todo um conjunto de outros contextos. O presidente, não sei se todos provavelmente terão visto o filme do Idi Amin, que foi, de facto, presidente do Uganda. E temos o atual presidente, Yoweri Museveni, já há um bom par de anos, eu diria, se calhar há 2 dezenas de anos, mais coisa, menos coisa, como presidente do Uganda. Ele até é muito conhecido, sobretudo porque ele usa, normalmente em cerimónias oficiais, um chapéu tradicional ugandês, que parece um chapéu quase de caçador, mas que depois tem uns chifres muito longos e é muito engraçado olhar para aquilo, do ponto de vista cultural. Nós, europeus, não nos identificamos tanto com aquilo, é mais curioso por aí, que é engraçado do que por outra coisa, mas temos naturalmente de respeitar uma cultura diferente. Mas o presidente Yoweri Museveni é também conhecido, sobretudo para quem acompanha a política ugandesa e africana em geral. O presidente Museveni é aquilo que se chama de um líder desbocado. E quanto mais tempo vai ficando à frente do cargo, mais desbocado fica. Isto funciona para umas coisas melhores e para outras pior. E então, basicamente, o presidente Museveni foi responder a Joe Biden e, perante as ameaças de sanções e de cortes de ajuda para o Uganda, o presidente Museveni foi categórico e disse: se eles cortarem a ajuda, nós vamos acabar apenas por ter uma solução, que é, vamos ter de nos sentar e vamos ter de disciplinar melhor os nossos gastos, vamos ter de voltar a reestruturar o nosso orçamento. E depois disso, e se eles tentarem interferir com o nosso comércio em ponto de sanções, ao ponto de boicotar ou de sabotar as nossas relações comerciais com terceiros países, então nós vamos ter de começar a fazer comércio e aumentar o nosso comércio com outros. Aqui está alguém que, desculpa uma expressão, que os tem no sítio e que não tem qualquer problema em afirmar e impor a soberania do seu país. Portanto, basicamente, o presidente Yoweri Museveni, aqui está ele, ao seu bom estilo, mas ao mesmo tempo a impor e a mostrar que, de facto, quer lá saber daquilo que os Estados Unidos pensam das leis que o Uganda aprova ou não. Portanto, e, aliás, quem são os Estados Unidos para querer corrigir, concordemos nós ou não, estando aqui no Ocidente, mas para querer corrigir uma série de aspectos que são inspirados na cultura e na história daqueles povos.
É tão simples quanto isso. Bom, eu por agora ficar-me então por este preâmbulo, que já durou quase meia hora, e entraria no tema que verdadeiramente justifica. Bom, o nome Paulo Kagame é Sr. Miguel Machado, é o do Ruanda, sim, é o do Ruanda. Portanto, aquele que eu estava a referir é o Yoweri Museveni, é o do Uganda. Portanto, estamos a falar da região dos Grandes Lagos. E o presidente do Uganda, portanto, tem como capital Kampala. Portugal já esteve lá a desempenhar, não, em Kampala. Há uma outra situação também que pode ser ligada ao Uganda, que era sobretudo, para quem estiver familiarizado com a história, Entebbe, a situação de Entebbe e a libertação dos reféns por parte dos israelitas após um sequestro, e que eles acabaram por ir a Entebbe e por conseguir libertar todos os passageiros que estavam sujeitos àquele cativeiro. Portanto, é só para... E na altura foi com o Idi Amin, exatamente. Era com o Idi Amin no poder que isto acabou por acontecer. Ora bem, entrando agora no tema que é mais central do dia de hoje, eu para já referia que, relativamente à Operação Militar Especial, nós podemos ver que, ainda há pouco me cruzei com mais uma notícia, eu acho que era do The Time, que vinha, ou The Times, que estava a dizer que os russos estão a entrar agora, estão quase a esgotar o seu armamento, o seu potencial, a sua capacidade de mísseis, perante tantos ataques que têm feito à Ucrânia. Bom, isto é um pouco mais aquela história que nós andamos a ouvir há mais de um ano, que a Rússia está a ficar sem munições, que dentro de 3, 5 ou 10 dias que a Rússia vai ficar sem capacidade sequer para poder alimentar os seus soldados e para lhes dar botas, e que têm de roubar casas de banho, ou seja, a coisa começa a reciclar-se outra vez de ano para ano e a coisa não muda. E a verdade é que ainda esta noite foi mais uma carga de mísseis russos, outra vez, para vários pontos da Ucrânia, incluindo para Kiev. E isto é porque a Rússia está quase a esgotar o seu estoque. Imaginem se não estivesse a esgotar o seu estoque, como é que as coisas efetivamente seriam. E então, eu estou a ver, tenho visto de facto a situação no terreno, como é que tem corrido, e há aqui algumas localidades que nós vemos Kupiansk, na direção de Kupiansk, que integra a província de Kharkiv. Os russos estiveram lá pela última vez em meados de setembro, estiveram sob o controle de Kupiansk em meados de setembro. Retiraram e agora estão outra vez a voltar, ou seja, os russos continuam outra vez a expandir. E estão cada vez mais próximos de Kupiansk. Portanto, nós temos aqui, desde logo, já combates que foram registados em Maziutovka e Berestovaya, e depois temos outra particularidade, é que Kupiansk tem um rio que atravessa também a cidade. Ou seja, isto do ponto de vista da estratégia militar, eu não vou aqui aprofundar esse aspecto, do ponto de vista da estratégia militar, o conseguir atravessar para a margem do rio onde se encontra o inimigo acaba sempre por ser muito importante em termos anímicos e também em termos estratégicos, porque permite continuar a empurrar o inimigo para uma zona em que ele achava que estava, para fora de uma zona que ele acharia que estaria confortável e que afinal não está confortável. Depois temos uma outra situação também, que a Rússia tem estado particularmente ativa na região de Kharkiv, tem estado extremamente ativa nessa área, o que de facto faz adivinhar que vão tentar continuar a galgar terreno na província de Kharkiv, e depois também acabamos por ter na direção de Avdiivka também, que na região de Donetsk, onde Avdiivka também começa a ser cada vez mais pressionada e começa a sofrer a aproximação da aliança pró-russa, dos aliados pró-russos. Portanto, isto por si só é extremamente importante e, ao mesmo tempo, a Rússia continua ativa num conjunto de outras áreas. Por exemplo, Kherson. Os russos ainda hoje relataram que mais de 30 militares e 2 carros também, 2 veículos blindados e um conjunto de outros armamentos foram destruídos na região de Kherson. Portanto, nós continuamos a ter a Rússia particularmente ativa numa série de frentes. Não me parece que a Rússia esteja aqui a ceder e seria bizarro
para dizer o mínimo, que a Rússia está quase a esgotar o seu estoque e, ao mesmo tempo que está a esgotar o seu estoque, de repente faz as descargas todas à toa, sem querer gerir do ponto de vista racional e lógico o tipo de armas que tem ao seu dispor para poder utilizá-las em função daquilo que possam efetivamente utilizar. Depois, o que é que como vão as coisas pelos lados de Mariupol? Tanto quanto sei, acho que não há grande problema que venha daí quanto à questão de Mariupol. Mas, sim, houve tentativas de ataque, houve várias incursões, mas, para todos os efeitos, não há nada de relevante que tenha causado baixas significativas. Peço ainda a todos aqueles que puderem colocar o gosto ou colocar o like, que efetivamente o façam para ajudar a promover, quer o canal, quer também para ajudar a promover um conjunto de outras virtudes que naturalmente o canal tem, como o próprio canal e um conjunto de outros vídeos que eu acho que podem ser extremamente vitais. Entrando na questão do Putin e do Tribunal Penal Internacional, eu gostaria de assinalar o seguinte. Nós tivemos nos últimos 2 dias não foi cimeira, mas foi basicamente um ensaio dos BRICS, dos ministros dos negócios estrangeiros, dos BRICS, que estiveram na cidade do Cabo a preparar aquilo que vai ser também a cimeira dos BRICS, que se vai realizar no próximo mês de agosto em Joanesburgo. Qual é que é o problema? É que existe neste momento um mandado emitido pelo Tribunal Penal Internacional contra Vladimir Putin e existe um Estado, que é a África do Sul, que vai acolher a Cimeira dos BRICS, ao mesmo tempo que é Estado de parte no Estatuto de Roma. E perante isto importa que nós nos questionemos. Então, mas afinal, Putin, se for a África do Sul, vai ser preso, vai ser sujeito ao TPI? Bom, essa é uma importante questão. Há quem já ainda hoje vê a notícia, Putin não se desloca ao estrangeiro porque está completamente obcecado com a possibilidade de o assassinar. Bom, parece mais uma fantasia do que propriamente outra coisa, mas que de facto existe uma vontade de muitas pessoas e que nunca se sabe qual será o dia e a hora, mas podem cometer algo desta natureza contra Vladimir Putin, e sem dúvida. Então vamos ao seguinte. A África do Sul é um Estado de parte no Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional. O que é que isso significa? Que a África do Sul, a partir do momento em que aceita ser parte no TPI, a África do Sul está a reconhecer expressamente que uma norma que existe, costumeira, que reconhece a imunidade dos chefes de Estado em exercício, que renuncia. Ou seja, uma regra costumeira forma-se quando, pelo decurso do tempo, vários Estados concordam e acabam até por essa prática, e quando não é pela prática, para ser a prática significa que tem que ter uma convicção de obrigatoriedade, mas mesmo quando não a pratiquem, quando mesmo assim existe uma convicção de obrigatoriedade que é expressa e demonstrada de que uma regra efetivamente existe. E ao longo dos séculos foi-se desenvolvendo e foi ganhando cada vez mais solidez uma regra internacional a nível global que reconhece que um chefe de Estado em exercício não pode ser sujeito à justiça de um outro Estado de parte. Porque se todos os Estados estão ao mesmo nível, se todos os Estados têm o mesmo grau de soberania, então não pode haver um Estado que se sobreponha ao outro e que lhe queira impor a sua lei. Por isso é que existe aquela célebre expressão latina, parem parem non habet imperium, ou seja, quer dizer que entre os pares não existe o exercício de soberania ou de jurisdição sobre os demais. Não há ninguém que seja superior aos demais. Muito obrigado, Sr. Jaime Baião, pelo seu contributo. E aproveito e agradeço também a todos aqueles que vão deixando, quer através do MBWay, através do Revolut, através também aqui do YouTube, também através do PayPal. Eu agradeço muito sinceramente do fundo do coração por esse contributo que têm feito, que ajuda, sem sombra de dúvida, a enriquecer o canal, tal como o gosto que vocês deixam e as vossas opiniões também. São extremamente importantes, bem como as vossas questões. O que eu gostaria de dizer sobre isto é que, estando instituído e sendo reconhecido a nível global, esta regra de que os chefes de Estado em exercício gozam de imunidade e, portanto, não podem ser sujeitos a qualquer tipo de julgamento ou a condenações por parte de qualquer outro Estado, com o tempo percebeu-se que há muitos Estados que acordam que isso é uma forma de garantir a impunidade e não dissuade ninguém
e não dissuade ninguém sobre a comissão de atos criminosos. O que é que isto significa? Isto significa que, na prática, se mantiverem as imunidades dos chefes de Estado em exercício, então eles, em teoria, podem cometer as maiores atrocidades que quiserem, que não respondem por aqueles danos que estão a fazer, nem sequer se sentem travados. E então, uma das linhas mestras que estiveram na base de criação do Tribunal Penal Internacional foi o facto de os Estados que quiserem fazer parte do Tribunal renunciarem à norma costumeira de imunidade dos chefes de Estado. Portanto, então nós temos o artigo 27 no Estatuto de Roma, que diz que a qualidade oficial, um abraço também para Moçambique, que diz também que a qualidade oficial que os visados ou que os suspeitos tenham é irrelevante para efeitos de detenção e julgamento. Ou seja, países como Portugal, o que é que estão a fazer? Quando querem pertencer ao Tribunal Penal Internacional e ratificam o Estatuto de Roma, estão a dizer: nós renunciamos e deixamos de reconhecer para nós e para aqueles outros que fizerem parte deste tribunal a regra de que os chefes de Estado em exercício gozam de imunidade. O que acontece agora é que depois existe o artigo 98, número 1 do Estatuto de Roma, que obriga os Estados-partes no Estatuto de Roma a cumprirem aquelas que são as normas costumárias. E nós não podemos ter o TPI, que a Rússia decidiu simplesmente nunca fazer parte, a Rússia decidiu simplesmente nunca assinar, nunca quis assinar, quanto mais ratificar. A Rússia nunca quis qualquer tipo de compromisso com o TPI e agora, de repente, encontra, através da Ucrânia, uma forma de alguém tentar obrigar a Rússia a ser alvo da jurisdição do TPI. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que quem não ratificou o Estatuto de Roma continua com estas prerrogativas de normas costumárias a vigorar para si. E entre um conjunto de outras regras costumárias que possam estar aqui envolvidas, inclui-se a questão das imunidades. O que significa que a Rússia tem de conservar a imunidade do seu chefe de Estado em exercício. Ponto número 1. Ponto número 2, que a África do Sul, embora esteja obrigada a não reconhecer a qualidade oficial que tem o presidente Vladimir Putin, por um lado, a África do Sul não pode esquecer que a Rússia não é parte no Estatuto de Roma, o que significa que a regra que faz com que a África do Sul não reconheça a imunidade de outros chefes de Estado só pode ser aplicada para os Estados que são parte do TPI. Ou seja, se neste momento são 123 os Estados que são parte do Estatuto de Roma que cria o TPI, isso significa que só entre esses 23 é que pode vigorar a questão da renúncia à imunidade dos chefes de Estado. Ou seja, só entre eles. Uma vez que o TPI é parte é inspirado, é um tratado, portanto, acaba por ser norteado pela Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 1969, o artigo 34, que basicamente aquilo que faz é respaldar, é positivar uma regra costumeira, vem dizer o seguinte no artigo 34. Os tratados não criam direitos nem deveres para terceiras partes, que não são partes neste tratado, sem o consentimento deles. E agora digam-me, como é que o TPI pode vincular e pode sujeitar a Rússia a uma coisa destas? Mas, isto não fica por aqui. Eu vou-vos mostrar uma coisa, uma outra peça, também muito importante, porque é muito interessante nós vermos que a moral, basicamente, que existe e que está aqui subjacente aos Estados Unidos, que tem insistido para que a Rússia esteja sujeita ao TPI, para que a Rússia cumpra o direito internacional. Bom, então vamos ver qual é que era a posição dos Estados Unidos no momento em que Bill Clinton, a administração Clinton, estava a negociar se, de facto, haveria de ser parte ou não no Estatuto de Roma. Então, nós continuamos a avançar por aqui e, basicamente, vamos acabar por nos cruzar com uma posição que... deixem-me ver... tinha a ver com a jurisdição universal. Ou seja, os alemães propuseram que
o tratado que institui o TPI que pudesse, de facto, ser um tratado... aqui está. Pudesse ser um tratado que se aplicasse a Estados que não quiseram ratificar o Estatuto de Roma. Então vejam o que é que o embaixador Sheffer, em 1999, recomendou à administração Clinton a fazer. Bom, desde logo, reconhecem, como vem aqui, o TPI, falhas ou fracassos do Estatuto de Roma. E depois diz-se, o TPI é um tribunal baseado nos tratados, que foi concebido com base nos tratados, que tem o único poder de julgar e condenar indivíduos. Mas depois põe aqui uma série de outros aspectos que frisa, entre os quais, por exemplo, esta frase. Mas porquê é que os Estados Unidos estão tão preocupados com o Estatuto dos Estados não partes ao abrigo do Tratado do TPI? Bom, porque é que eles simplesmente não assinam e ratificam o tratado e acabam por eliminar esta mesma questão? E uma das primeiras questões que eles dizem aqui é que, para todos os efeitos, se a administração Clinton estivesse numa posição de assinar o tratado, a ratificação por parte dos Estados Unidos pode demorar vários anos e pode deixar para trás e pode ficar, ou pelo menos marcar uma grande distância até que o tratado entre em vigor para os Estados Unidos. E depois, aquilo que se diz é que os Estados Unidos iriam, durante este período de tempo, usufruir ou gozar do Estatuto de Estado não parte durante um período de tempo significativo. E então, ele depois continua aqui a acrescentar e a dissertar, e a páginas tantas acaba por dizer que, se para todos os efeitos os Estados Unidos não forem parte deste tratado, essa é a solução de maior conforto a que poderão estar sujeitos os Estados Unidos. Porquê? Porque, como isto é produto do direito dos tratados, não pode ser aplicado, deixem ver, porque eles falam aqui até no artigo 34, eu achava que ele falava aqui no artigo 34 de direitos tratados, mas pelo visto ele não fala. Acho que não. Bem, é por aqui alguns que acaba por dizer isso mesmo. Ou seja, a teoria, aquilo que se diz é, um cidadão, desta forma, um cidadão dos Estados Unidos que possa ser acusado de ter cometido crimes internacionais num Estado que seja parte do TPI, fica completamente vedada, porque um tratado não se pode aplicar a uma parte que seja contra e que se oponha à vigência desse tratado para ela contra a sua vontade. E então aquilo que se diz até é que esta posição é recomendável que os Estados Unidos não ratifiquem o tratado, que o assinem, mas que não ratifiquem o tratado, ou seja, que não confirmem a adesão plenamente ao TPI, porque se o fizer, porque enquanto for assim, a sua situação enquanto potência com intervenções militares e participação militar em vários palcos a nível global nunca estará em risco. Portanto, aquilo que eles dizem, vejam que o próprio embaixador da era Clinton salienta isso mesmo, diz mesmo, nenhum outro país, nem mesmo os nossos parceiros militares mais próximos, têm nem de perto nem de longe tantas tropas e tantos bens militares, tantos ativos militares destacados globalmente como os Estados Unidos têm. E a teoria de que um indivíduo, um soldado norte-americano, a atuar em território estrangeiro, que deva ser sujeita à jurisdição TPI, se um alegado crime ocorrer naquele território, mesmo que os Estados Unidos não sejam parte do TPI, então ele acaba por dizer que isso é verdadeiramente ilegal. Portanto, esta era a posição da administração Clinton em 1999. Agora, que estamos no ano de 2023, a posição mudou. A partir de agora, o TPI está na cidade de Haia, senhora Feitbeck, está na cidade de Haia. Portanto, a partir de agora, eu gostava que, sinceramente, alguém me explicasse qual é a moral dos Estados Unidos para virem agora defender que, afinal, a Rússia tem de estar sujeita ao TPI. Mas quando é a questão dos soldados americanos, não, nós não estamos sujeitos. E, em última análise, aquilo que a África do Sul pode fazer quanto a isto,
Sim, TPI é o mesmo que ICC, é International Criminal Court, Tribunal Penal Internacional. E, para todos os efeitos, é curioso, porque o TPI acaba por não ter este peso e depois alguém acha que está no direito de exigir que os russos efetivamente acabem por cumprir e por respeitar este tratado. Qual é que é a solução que a África do Sul tem? A África do Sul tem duas opções legais. A primeira delas, cumpre a soberania russa, respeita a soberania russa e percebe que há uma regra costumeira que a Rússia continua a aplicar, enquanto a África do Sul, nas relações entre outras pessoas, tal como a própria África do Sul, que reconheçam que essa norma costumeira é derrogada expressamente, a África do Sul tem de respeitar o abrigo do artigo 98, número 1. Mas tem uma segunda hipótese ainda, que é respeitar também aquilo que está no artigo 98, número 2 do Estatuto de Roma. Ou seja, a Rússia pode celebrar acordos bilaterais de não entrega com a Rússia, com a África do Sul, no sentido de assegurar que a África do Sul nunca poderá entregar qualquer cidadão russo à jurisdição do TPI. Isto é legal? Está previsto no artigo 98, número 2, e os Estados Unidos têm acordos desta natureza celebrados com cerca de 98 Estados, salvo erro. São 98 ou são 99 Estados. Portanto, se isto está previsto no Estatuto de Roma e se os Estados Unidos usam e abusam desta mesma prerrogativa, mesmo não sendo partes no tratado, a Rússia pode fazer a mesma. Um último aspecto. O que é que preocupa no meio disto tudo? O que preocupa no meio disto tudo é ver que o presidente sul-africano, a Ramaphosa, tem dito que, de facto, não pretende cumprir o Estatuto de Roma, que não vai ter Vladimir Putin, e isto tem-no colocado debaixo de fogo das autoridades locais, quer quanto aos tribunais sul-africanos, quer quanto à oposição sul-africana. Ou seja, se por qualquer motivo Vladimir Putin for à África do Sul e a África do Sul não proceder à sua detenção, por um lado, o presidente Ramaphosa está a cumprir aquilo que está no Estatuto de Roma e está a cumprir o direito internacional, mas a oposição não está a compreender que seja assim, porque ele também pode tomar a decisão de fazer a interpretação extensiva que o TPI faz e de querer deter Vladimir Putin. Vamos ser sinceros. Ninguém vai deter Vladimir Putin, ninguém vai cometer uma loucura dessa natureza, porque o dia em que alguém cometer uma loucura dessa natureza a bem de qualquer tratado, sabem muito bem aquilo que estão a abrir e o problema que estão a arranjar para eles, e eu não consigo ver outra solução a não ser que a África do Sul simplesmente, dificilmente irá ter qualquer tipo de hipótese com a Rússia. A África do Sul não tem interesse numa situação de tensão com a Rússia. A África do Sul não tem o mínimo interesse em deter Putin ou qualquer cidadão russo. A África do Sul tem interesse em continuar a aprofundar e estreitar as relações com a Rússia. Por isso mesmo, eu vejo como pouco provável que para todos os efeitos venha a acontecer uma coisa desta natureza de alguém deter Vladimir Putin. Portanto, não me parece. Acho um cenário improvável e improvável em linguagem das informações. É um cenário... é uma forma... É um eufemismo para dizer que é impossível. E para todos os efeitos, aquilo que nós temos aqui é uma situação que eu digo de clara impossibilidade, mas o presidente sul-africano vai estar debaixo de fogo. Não só vai estar debaixo de fogo por parte da oposição interna, como vai estar debaixo de fogo por parte do Ocidente. E isto pode acarretar, de alguma forma, alguns prejuízos políticos. Portanto, eu até diria que, de modo a não arranjar... O problema aqui nem é tanto para Putin, para não arranjar problemas para o próprio presidente sul-africano e para o governo sul-africano, a melhor solução seria que esta Cima dos BRICS se realizasse noutro local. E volto a dizer, não é por Vladimir Putin. É mesmo pelo facto de o presidente sul-africano acabar debaixo de fogo, no plano interno e no plano externo. E é isso que não há necessidade, porque de resto, eu volto a dizer, é improvável que seja, para todos os efeitos, detido Vladimir Putin. Ninguém vai cometer uma loucura dessa natureza. Ninguém. Não, senhor Jorge Pereira, olha que ainda hoje estive a ver as notícias na África do Sul e eu vi a oposição sul-africana a recomendar de forma a ordenar de forma veemente que a África do Sul prenda Vladimir Putin se ele for à Cimeira de Joanesburgo. Portanto, isto não é um cenário meramente utópico e académico.
Sr. Jamie Tinker pergunta, mas o TPI não é uma extensão para hoje do Tribunal de Nuremberg? Não. O TPI começou por ser criado, foi desenvolvido para ser um tribunal permanente. O Tribunal de Nuremberg era um tribunal ad hoc e depois conheceu mais um conjunto de regras que na altura não eram aplicáveis e nem sequer constavam dos estatutos dos tribunais de Nuremberg e Tóquio. E depois, claro, acabou por se abordizar. E não é por acaso que nós temos os Estados africanos que, de facto, acusam, e com toda a razão, o TPI de ter uma posição muito ocidentalizada e colonialista da justiça internacional. Portanto, isto para vos dizer que é improvável que Putin venha a ser detido e a África do Sul tem várias saídas legais, uma que não precisa de fazer rigorosamente nada, é só aplicar o artigo 98, número 1. A outra é assinar o artigo 98, número 2, celebrando um acordo bilateral de não entrega entre a Rússia e a África do Sul. Portanto, e problema resolvido. E toda a gente vai respeitar, porque sabem muito bem para que é que existem os acordos bilaterais de não entrega do artigo 98, número 2, que eu volto a insistir, os Estados Unidos têm, salvo erro, são 98 acordos bilaterais de não entrega, com Estados que ou que integram o TPI ou que são potenciais partes no TPI. Muito bem. Sr. Tipo Forman, os ataques na Rússia. Os ataques na Rússia, antes de nós irmos. É outra situação importante da ordem do dia. Belgorod. Belgorod é que tem sido, sobretudo, o grande alvo do ataque dos ucranianos na Rússia. O que eu posso dizer é que os ucranianos só estão a cavar a própria sepultura. Algum desses ataques foi bem sucedido? É o que eu pergunto ao Sr. Tipo Forman. Algum desses ataques foi bem sucedido? Não. A Ucrânia conseguiu conquistar algum tipo de território e consolidar a presença em território russo? Um palmo que seja? Não. Boa noite, Sra. Catarina Vol. Tenha um bom descanso e, olhe, boa sorte é o que eu posso desejar para quem tem de acordar às 5 da manhã no sábado, portanto, mas tudo a correr pelo melhor e obrigado por ter cá estado. Não se esqueçam de deixar o vosso like, deixar o vosso gosto. São extremamente importantes para ajudar a dinamizar e estimular todo este canal e estes diretos. Mas, não, Sr. Triforman, não está desviado, porque eu já tinha terminado a análise sobre o TPI. Agora, sobre Belgorod. Nós temos de ver sobre Belgorod que a Ucrânia está a atacar sobretudo com morteiros. E quando não é com morteiros, é com um conjunto de homens que assim que atravessam a fronteira são imediatamente atacados e neutralizados. É tão simples quanto isso. Portanto, e era o que eu gostaria, naturalmente, que vocês percebessem, é que a Ucrânia está cada vez mais concentrada em querer causar o caos, em causar o pânico, em querer ferir de alguma maneira a Rússia. Mas todos os relatos que eu vejo de incursões junto à área de fronteira para rumo à região de Belgorod, todos eles acabam por correr mal. Incluindo hoje, vi outros que atravessaram a fronteira, já não me lembro qual era a dimensão do grupo, atravessaram a fronteira e foram dizimados. Portanto, vale a pena estar a sacrificar soldados ucranianos apenas para provocar o caos? É que isto faz-me lembrar muito os kamikaze. É um pouco a política kamikaze que está a ser, neste caso, aplicada na Ucrânia. E, a partir do momento em que eles são abatidos, são neutralizados, são executados, estes ataques não têm sequer o mínimo impacto na Rússia, não faz a Rússia perder território, não faz a Ucrânia ganhar o que é que seja, não obriga os militares russos a saírem do território onde estão para recuarem, para virem a correrem auxílio daquela população. Digam-me sinceramente qual é o sentido disto. É apenas queimar e lançar para a fogueira um conjunto de militares que gratuitamente são lançados para a morte. Porque eles não vão conseguir conquistar rigorosamente nada, incluindo aqueles neonazis que nós há dias ouvimos falar e toda a gente diz que pertencem a um grupo pró-Rússia, etc. e tal. Todos eles, apesar de alguns serem russos, sim, alguns eram russos, mas todos eles combateram em Bakhmut. Portanto, vamos ter atenção àquilo que nós estamos a falar, porque eles estão a ajudar, e sim, aliás, há alguns que até se vê a bandeira da Ucrânia nos próprios uniformes militares e tinham equipamentos fornecidos por países da NATO, etc. Portanto, não vamos ser ingênuos. Belgorod é apenas uma forma de tentar ver se os russos desviam e transferem as suas tropas do território ucraniano para aquele lado, e é uma forma também de fazer pressão pública
sobre o governo, para ver se alguém tem a iniciativa de pressionar o governo a abandonar aquela zona de conflito com a Ucrânia. Portanto, como isso não vai acontecer, a única coisa que acontece é que é isto que eu vos estou a perguntar. Qual é o sentido útil de estarem a mandar para a morte certa um conjunto de pessoas e apenas morteiros contra infraestruturas civis, apenas para causar o pânico, para causar o terror e causar o caos, apenas por isso, sem que isso dê qualquer tipo de vantagem no terreno. Não traz nenhuma vantagem no terreno. Pelo contrário, deixa a Ucrânia ainda mais despida de recursos humanos e também logísticos. Qual é o sentido disto? Não sei se isto se questiona na televisão portuguesa ou não. Há gente que acha que isto tem um impacto tremendo na Rússia. Bom, não tem. Mas há também outra coisa que eu posso dizer. Que na Rússia tudo isto é falado. Isto aparece nas televisões russas. Isto é debatido nas televisões russas. Isto aparece em artigos de opinião da imprensa. Ainda há bocado estava a ver um artigo da Riana Vasti que era um artigo de opinião e em que se dizia que a Rússia, sugeria que a Rússia estava a caminhar para o mesmo lado que a Ucrânia no sentido de ter também território a ser alvo de terror. Portanto, como veem, são meios oficiais. As críticas fazem-se, nem sequer são de forma velada, as críticas fazem-se, as perguntas lançam-se. Agora, há uma grande diferença entre criticar, refletir, lançar questões e tentar disseminar, fazer perguntas e fazer um conjunto de afirmações com o intuito de subverter. Há grandes diferenças, portanto. E eu por hoje ficaria por aqui. Espero que, acima de tudo, tenham gostado do conjunto de situações que aqui tenham. Já sabem, não se esqueçam. Na Nadezhda Mandelstam, que foi traduzido não só por Ana Matoso, da Universidade Católica Portuguesa, como também pela professora Larissa Chotropa, portanto, professora de russo, uma senhora incrível. Eu sempre tive o maior orgulho em conhecê-la, a ela e a família dela, porque são pessoas de bem, do mais pacífico que vocês possam imaginar, são pessoas bem formadas, bem intencionadas, são pessoas corretíssimas, pessoas que sabem estar, pessoas que sabem falar, que sabem lidar, e portanto, quando é assim, eu tenho o maior orgulho em fazer da professora Larissa Chotropa, considerá-la uma amiga pessoal, aliás, como podem ver, tenho também direito aqui a uma dedicatória, como é óbvio, tinha que pedir, eu peço sempre, ajudo sempre a participar neste tipo de eventos. É um dos próximos livros que eu vou ler, além de um outro que eu tive o prazer de receber no meu aniversário e que não sei se já toda a gente conhece, mas para todos os efeitos, aqui vos deixo, que é este livro do Vladimir Vysotsky. Portanto, basicamente, não sei se conhecem as músicas do Vladimir Vysotsky, e tem desde a versão em inglês, metade do livro é com as letras em inglês, e a outra metade do livro é com as letras e tudo totalmente escrito em russo. Portanto, foi uma das grandes prendas que recebi no meu aniversário na passada semana, portanto, no passado dia 24. Como vem, tenho aqui literatura QB para ler, não me importo nada, gosto disso, aprecio bastante. Portanto, fica aqui mais uma sugestão para todos. E com isto, eu despeço-me de todos, faço votos de um excelente sábado e também todos aqueles que puderem, deixem o vosso gosto, deixem o vosso like, ajudem a promover o canal. Assim, até ser poderoso conhece o Vysotsky, portanto, que é também basicamente o que é muito interessante, é um autor muito interessante, tipo de música também extremamente interessante. E pronto, e aqui está. Aliás, ele tem as músicas dele junto daquele bailarino russo que se chama. Como é que ele se chama? O Baryshnikov. O Mikhail Baryshnikov, que faz um filme com a Helen Mirren e que tem várias músicas de Vladimir Vysotsky. Não sei se já viram, isto é tudo coisas que podem aproveitar. Portanto, como sabem, o Baryshnikov, ele na década de 70 decidiu fugir para o lado ocidental e depois fez um filme também com Helen Mirren e, claro, na altura era uma estrela da dança do bailado, portanto, fica aqui para todos vocês. Ora bem, eu com isto me despeço, uma vez mais faço votos de um muito bom sábado, um ótimo fim de semana a quem de direito e peço uma vez mais, agradeço todos os contributos que deixam, todos os comentários, todas as partilhas que fazem do canal, todas as questões que lançam, portanto, todos vocês são responsáveis naturalmente pelo sucesso deste canal e pela forma como o canal continua a crescer a olhos vistos.
E agradeço também quem faz as contribuições financeiras, seja por YouTube, PayPal, por Revolut ou por MBWay. Tudo isso é sempre uma mais-valia e que ajuda também a reconhecer o canal. Portanto, se puderem, difundam, divulguem o canal, divulguem os diretos e tem aqui várias propostas literárias para poderem ler nos próximos tempos. E perante isto, muito boa noite uma vez mais e até uma próxima oportunidade.